Olá, muito boa noite. Estamos novamente com o programa Fala Vereador no ar, nossos encontros de sexta-feira, sempre com muita informação e conhecendo as nossas câmaras associadas, né? Fazendo um tour, conhecendo um pouquinho do que está acontecendo nas câmaras. Hoje é dia de receber o Poder Legislativo de Palmitos com o presidente Dayan Beck. Está aqui com a gente, seja bem-vindo, Dayan. Obrigado pela sua participação. Olá, muito obrigado. Obrigado também primeiramente à Camosk também por abrir as portas, dar essa visibilidade ao presidente, mas acho que o presidente está aqui representando toda o seu poder legislativo do município, então quero aqui agradecer de primeira mão já por essa disponibilidade e também pela receptividade de vocês. Tá certo. Boa noite, presidente Cassiano. Boa noite a todos os telespectadores, em especial aqui no dia de hoje, né, a minha Câmara, a Câmara de Palmitos, em nome do nosso presidente Dayan. É uma grande satisfação, uma alegria tê-lo aqui no dia de hoje para falar um pouco sobre a nossa Câmara, né, e desde já parabenizá-lo, né, que acredito eu que dentro das nossas câmaras associadas é um do presidente mais jovem, né, primeiro mandato, né, e que está nos representando muito bem à frente do Poder Legislativo de Palmitos. Então, seja muito bem-vindo nesse novo projeto da Camosk, né, e para essa nossa interação, essa conversa aí, seja muito bem-vindo. A título de informação, Cassiano, até ontem mesmo eu fiquei raciocinando comigo, né, aí chamei o Eloy. E aí pediu, Eloy, quem que é o vereador mais jovem, o presidente mais jovem da Camosk? E aí ele foi, hoje de manhã ele me retornou que eu sou o presidente mais jovem da Camosk. Então, olha que bacana. 28 anos aí assumi com 27, mas no decorrer já fiz 28, né? Então, com muito peso também ao mesmo tempo, né? Muita responsabilidade, exatamente, né? Exatamente. Tá certo. Presidente Dayan, explica pra gente um pouquinho da Câmara, apresenta aí quantos funcionários, se tem sede própria, conta como é que é a Câmara lá. Então, nós temos lá 9 servidores, né, a Câmara tem, sim, nós estamos em 11 vereadores, né, até, inclusive, como o Cassiano já comentou também, conhece muito bem o espaço, lá nós temos um espaço muito amplo, né, nós temos aí um plenário com 240 lugares, nós temos também uma Câmara onde que cada vereador tem seu gabinete, onde que também toda a assessoria, tem uma sala da assessoria e também, inclusive, os assessores parlamentares, assessor de contabilidade, jurídico e o secretário-geral, cada um tem sua sala também. Então, assim, uma Câmara bem estruturada mesmo. O Cassiano, que já estava em outras legislaturas, ele foi também um dos propositores também, que executou as obras juntamente em planejamento com outros vereadores na época, né? Então eles eu peguei uma Câmara bem estruturada já, em questão assim de estrutura mesmo, né? E claro, sempre tem as situações para fazer, né? Mas as degradações, mas isso é o que é normal na vida, nós também. Mas a Câmara em si é isso. Nós temos também um cargo próprio, né? Um cargo oficial. Isso é muito importante e, então, esse é o funcionamento da Câmara. Nós trabalhamos 6 horas corridas, então, da 1 às 7 da noite. Achamos por necessário continuar assim, é um histórico que já vinha vindo. O povo já está acostumado, então não tem por que, às vezes, mudar do nada da água para o vinho, né? Então, é dessa forma que nós temos o funcionamento da Câmara. Tá certo. Presidente, os seus desafios e os seus compromissos para esse ano que você está à frente aí do Poder Legislativo de Palmitos. Nós temos quantas horas para falar isso? Só um pouquinho. Então você vai ter que escolher, né? Então, desafios e compromissos, né? São vários. Eu estou entrando agora como primeiro mandato, primeira vez que fui à urna, sem conhecer, nunca ter me envolvido na área pública. Então, perante isso, eu estou aprendendo, estou indo na fonte direto, vendo da forma como é. Certo. Então, por um lado é bom também, pois, como eu sempre digo, tentando explicar para a população, quando eles me perguntam também, sempre fazem esse questionamento para mim, né? Eu digo que é tudo muito amplo. Os servidores, que alguns que já estão lá dentro, já estavam na outra legislatura e as leis vão mudando. Então eu já peguei a lei da forma que é hoje. Quem sabe o Cassiano, que já foi presidente também, na época dele a lei era outra, podia permitir uma outra situação e ele precisa se adaptar da forma que está hoje. Eu, então, estou entrando cru, eu digo dizer assim, né, de certa forma, mas estou aprendendo de fato como é a lei hoje. Então, por um lado é bom, pois não tem muito embate, né, sobre isso, mas os desafios são, de fato, aprender, né, a conhecer de fato a área pública, mexer com o dinheiro público, pois é o presidente que administra todos os recursos, né, a gestão de pessoas também,
pois é uma situação que ainda tudo que remete, vem lá, o presidente isso, o presidente o que vai fazer, vamos para lá, vamos para cá, assim como os servidores da mesma forma. Então, de fato, assim, tudo o que remete à Câmara, tudo está sendo aprendizado e tudo está sendo um desafio. E eu espero que sempre seja assim, por senão a gente pode se acomodar, né? Então, eu prefiro que sempre seja desse desafio de trabalhar, aprender um pouco como é que é na área da contabilidade. A nossa contadora gosta de falar bastante também, conversar, né, explicar também, isso é ótimo, né? E então dizer, é dessa forma, tem que ser por aqui, o jurídico na mesma situação. Então, assim, os desafios estão sendo enormes, né? Mas eu acho que o principal é ter responsabilidade com o dinheiro público, né? Mas, graças a Deus, a gente está conduzindo de uma boa forma lá a Câmara dos Vereadores. Tá certo. Qual que é a importância do vereador no município? Estamos aprendendo também, né? Mas o que eu via antes, eu como um munícipe, né? Eu acho que o vereador, ele tem, e agora como vereador também, mas a principal função dele, né? E o que muita gente espera é ser, acho que, a voz, né? Da população para com o poder executivo, principalmente, né? Onde que a gente sabe, né? Como o nosso colega lá, o vereador diz, nós somos, o vereador é integral e investido no cargo, né? Nós estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o vereador é isso, ele tem que ser a voz ativa, né? É como uma web TV, um rádio que está 24 horas por dia. Está sempre na comunicação. Ele não pode parar de comunicar, e se ele parar, se ele deixar um dia sem pegar o celular, eu digo por mim, como tenho bastante situações, a gente acaba que vai se acumulando muitas coisas. Então, eu acho que o principal do vereador é ser a voz do povo, né? Levar isso para o Poder Executivo, levar as necessidades, as demandas e também as ideias, né? Levar coisas boas também, não só cobrança, né? Mas, além disso, também legislar da forma correta, né? Sempre as comissões, eu vejo, como o presidente não participa em comissões, por exemplo, para mim, ano que vem vai ser um desafio isso, participar de comissões, né? O presidente não participa, então eu vejo como os vereadores comentam, fazer uma emenda supressiva, aditiva, né? Eu vejo que, acho que essa lei, ela pode ser da seguinte forma, né? Eu acho que por aqui pode ser melhor, né? Então, acho que são mais ou menos nesses fatores, né? O vereador tem como principal, e também, quando sobra tempo, eu acho que é incomodar também, incomodar no bom sentido, os assessores de deputado, de senador, para a gente também buscar verba, porque é isso que faz, o município precisa, né, dessa verba, precisa de dinheiro para girar o município, porque é uma empresa, só que é uma empresa pública, né? Então, com o dinheiro de todos, com muita responsabilidade. Então, acho que o principal, acho que as principais causas e o que o vereador precisa defender é isso. Tá certo. Presidente Cassiano, quase que 100% dos presidentes que passaram aqui já falaram isso, que é a ligação do povo, né, com o executivo, com os problemas, com as demandas que eles têm, né? Esse é o papel do vereador mesmo, né? Pelo que eu tô vendo. É isso mesmo, como o nosso presidente falou, eu sempre levo por base, assim, que o poder legislativo de uma cidade, eu sou defensor que é o principal poder, porque a gente é a maior e melhor força política do nosso estado, né? Porque hoje você pode ter por base um deputado, né, que, como outros presidentes comentaram, né, eles representam o estado todo. Então, nós, vereadores que estamos no dia a dia, que estamos lá no efetivo, na demanda, na necessidade da população. Então, o papel do vereador, ele tem muitos fatores, que é o que o presidente muito bem colocou, que além de dar essa voz à população, nós também temos que se preocupar principalmente de fazer o certo, de fiscalizar, né, que é o nosso papel efetivamente, além ainda de buscar as melhorias que a população nos cobra, né, que esperam de nós. Então, o papel do vereador, por isso que eu sempre, em todas as minhas falas, eu digo que é o principal poder hoje a nível de município, mas também do Brasil todo, que é a maior força política hoje. Tá certo. E, presidente Dayan, ter essa assessoria da Camosk lá na Câmara, você como presidente jovem, também primeira experiência política, né? Já está ali no cargo de presidente. Ajuda? Como é que é isso? É muito importante. Só eu gostaria de fazer uma ressalva. Numa Sim? capacitação que eu estava, um ministro do TCU, ele falou assim,
que o único que pede voto para todos é o vereador. É o vereador que se precisar, na época de campanha, é ele que vai pedir voto para presidente, para senador, para deputado, para prefeito. E é o único, então, acho que é, como você muito bem colocou, Cassiano, o presidente também, é o que mais se engaja, é o que leva a necessidade lá, pode ser na última linha lá no interior, mas é ele que vai levar a necessidade lá para o deputado, né? Então, acho que é muito bem colocado por você também essas situações. Sobre a assessoria, é importante. Nós tivemos a semana passada até reunidos com assessores jurídicos e contábeis da Camosk lá presentes na nossa Câmara. Nós fizemos essa solicitação, como eu já mencionei, os servidores que lá estão, eles estão se adaptando às novas leis também, né? E vindo essa assessoria deles é importantíssima, né? Estávamos lá e sempre que precisa, prontamente eles são atendidos também, os servidores, quando precisa de assessoria jurídica, contábil, né? E sempre está precisando, alguma situação, é um novo projeto, é uma nova lei, né? Por exemplo, vamos pegar, ontem acho que foi foi denominado das questões dos suplentes, né? Que não podem, em menos de 120 dias, né? Não pode assumir um suplente se nós se licenciarmos o cargo. E aí eu pedi daí veio outra questão, tá aí. Eu posso colocar 2 nesse tempo? Então o jurídico falou, já acho que não pode. Mas ele já estava falando também, a partir disso, até veio também um parecer da Camosk, né? Dizendo, um parecer jurídico dizendo que precisa se cumprir o que está sendo posta nessa lei. Então, que no caso, se não me engano, foi para, acho que deputados, né, Assembleia Legislativa, mas é o que cabe a nós também, né? Então, eles fazem um belo trabalho, né, são super competentes, então eu tenho que parabenizar. Eu, diretamente, não trato com eles, mas o que os servidores... a equipe, né? Exatamente, o que a equipe trata, assim, que é sempre um trabalho fenomenal do que eles prestam, então... Tem que agradecer e parabenizar a Camosk por isso. Camosk, então, como a gente falou, né, no programa anterior, essa equipe dos servidores aí da Camosk são feras, né, Cassiano? Justamente como o presidente falou, é um grande desafio também para mim, que como o presidente tem um ano lá na nossa Câmara, que é o nosso regimento, eu também estou à frente esse ano da Camosk, e nós assumimos uma grande responsabilidade, também um grande desafio na Camosk, que foi essa mudança, e um exemplo está aqui, né, o nosso presidente Dayan, um vereador jovem, novo, primeira vez na política, e nós estamos com uma porcentagem de 68% de vereadores novos, das nossas 34 câmaras filiadas, e consequentemente vereadores, servidores, presidentes, né, como nós temos o Dayan, e justamente a Camosk vem para isso, né, e ela se tornou referência na questão de assessorias, porque a gente está completando 42 anos esse ano, justamente por não ver lados partidários, né, não puxar para um lado para o outro, né, mas sim reverter tudo que as câmaras contribuem financeiramente em benefícios e em serviços para nossas câmaras associadas, justamente para dar essa segurança para o presidente, para o vereador, né, que são as nossas assessorias. E hoje, o que a gente recebeu do Tribunal de Contas também é esse briefing, que hoje a Camosk se tornou justamente essa referência por essa seriedade que trata com o que as câmaras contribuem e revertem em serviços e benefícios para a Camosk. Então é isso que a gente tenta prezar, né, tenta incrementar, que é com esses programas também para dar voz e vez, que não é somente assessoria, porque a gente sabe que, como a gente comentou aqui no dia de hoje, o vereador é a principal força política, então bem a Camosk então serve para isso, como a gente tem uma sede própria, para fazer congressos de renomes, como a gente já fez 3 importantes eventos na nossa sede, que é justamente para fortalecer o poder legislativo e dar voz às nossas câmaras associadas e principalmente aos nossos vereadores que fazem parte dessa história da Camosk. Muito bem. Presidente Dayan, você muito ligado à cultura lá no teu município, né? Então o que você está pensando para essa área aí, cultura, turismo, lá para Palmitos? Poderia falar um pouquinho para a gente? Claro, com certeza. Se é só um pouquinho a gente tenta, né? É o maior desafio. Falar pouquinho. Mas as demandas são grandes, né? Hoje, eu, na verdade, não só hoje, mas eu sou há 16, 17 anos já ligado à cultura, desde o coral, grupo de dança, CTG também. Então, sempre me envolvi no que precisava do esporte da mesma forma. Sou formado na área em educação física, o Cassiano sabe aí também. Nós que somos do interior, nós temos nossas comunidades, onde que a gente apoia sempre, né, desde as festas, não só no esporte, cultura. E eu também sou residente do distrito de Sede Oldenburg, que é próximo à Ilha Redonda. Então, desde criança, eu via a Ilha Redonda, eu
frequento e eu sei o quão importante é o turismo. Eu moro no lado da via, então os ônibus que hoje passam, né, a gente vê ônibus de longe, né, a gente acompanha as placas, sempre é uma curiosidade minha ver da onde que tá vindo esse ônibus, né, e enfim. Mas o que nós temos como objetivo, e como eu dizia na campanha, e hoje também um eleitor meu disse, daí tu falava muito bem, que você não faz, quem dá canetada é o prefeito, mas eu vou, como diz, eu vou ir atrás para a gente poder fazer o máximo por isso. Que é o quê? É um termo e uma lei de incentivo à cultura, de incentivo ao esporte, buscar pareceres, buscar de que formas a gente pode fazer isso, né? Essas coisas diferentes que nunca foram tratadas lá em Palmitos, se foram, não foram a fundo, né? Talvez alguém tentou, mas nunca foi de fato atrás, a buscar a real necessidade, diretamente com associações, que a gente sabe que hoje é muito difícil manter uma associação. É sempre muito burocrático. Palmitos é um município de área de territorial muito grande. Então, nós temos muitas comunidades e muitas associações. O nosso calendário de eventos é recheado lá, é de 2 a 3 eventos por final de semana. Então, assim, associações são enormes. E levar, então, esse termo de fomento, trazer, além de não só buscar emendas de deputados só para eles, mas também editais, porque a gente sabe hoje que na área da cultura, ontem mesmo o Poder Executivo proporcionou uma capacitação onde que dizia que o imposto de renda, né, a pessoa jurídica imposto de renda pode destinar até 4% para o setor de cultura, pode destinar até 2% para o setor do esporte, né, e 1% para o setor social, que é dos idosos, que eu também já trabalhei, né, Fundo Municipal do Idoso, da Criança e Adolescência. Então, essas situações, levar essas coisas que já estão aqui, por exemplo, ocorrem, editais, e levar para o município, tá existindo isso aqui pode ter, Cassiano, porque o Cassiano é o representante legal de uma associação, Cassiano, vai abrir um edital aqui, você não tem interesse, né? Ser essa voz, né? Levar esse conhecimento. Eu estava em Florianópolis na última oportunidade e eu quis ir lá na Fundação Cultural de Catarinense, né? E estava no gabinete da secretária, conheci lá e levei a forma que nós temos, como é que é Palmitos, o que nós temos demanda. Então, acho que são essas coisas que são detalhes, mas como eu disse, tudo são os detalhes que fazem a diferença. Então, acho que é principalmente isso. E ligar juntamente com o turismo. Nós somos uma via rural, né? Nós temos um rio Uruguai e nós temos águas termais. Então, acho que ligar esses 3 pontos, eu não sei se tem algum município que tem, e se tem, são pouquíssimos, que tem a via rural, ligação rural com o rio Uruguai e com a água termal. Então, nós temos uma riqueza natural muito grande. E eu acho que nós podemos explorar isso. A gente fala nós como população, eu digo agora também. Sim. Mas como nós agora vereadores, somos a voz que levamos essa necessidade do poder para o Poder Executivo e também vice-versa, né, com o poder, com as pessoas, eu acho que é isso. Eu acho que nós fazermos esse trabalho de formiguinha, né, deixar seu legado, nem que foi talvez uma situação de um edital, mas eu fiz o meu trabalho de formiguinha, que anualmente isso vai se progredindo. Então acho que é basicamente isso, né? São bastante coisas, né, mas acho que dar ênfase e levar aqui, tem isso aqui para vocês, é só procurar, é só se enquadrar nas legislações e vocês vão conseguir uma emenda fora, né, de deputados, fora do Poder Executivo, mas do que tens hoje vindo direto do poder do governo federal. Né? Entendi. Tá certo. O que os munícipes de Palmitos podem esperar do presidente da IAN esse ano, da Câmara de Vereadores? Podem esperar muita transparência e muita responsabilidade com o dinheiro público. Né? Para mim, o dinheiro público, eu acho que ele tem um peso maior do que o meu dinheiro próprio, né? E porque eu estou lidando com o dinheiro de todo mundo. Então, ao mesmo tempo, é isso. Eu tinha uma frase para mim que eu coloquei no início do ano, que é progresso com responsabilidade. Então, a gente também não é pensar só no dinheiro. A gente tem que pensar no progresso também. Né? Só segurar dinheiro não adianta, a gente também precisa pensar para frente em investimentos, né? E assim também, como vereador, a população pode ter certeza que pode esperar de mim uma pessoa muito atuante, muito parceira, né, da comunidade, pois se tem uma frase também que eu gosto muito, que é: não importa para onde você vá, mas nunca esqueça de onde você veio. Então, aquele da IAN que
Ontem eu também estava numa outra entrevista com uma rádio e eu dizia aquele daí que se precisar lá, vamos lá, a gente sabe como é a associação, né, Cassiano, no interior, precisa do voluntariado, vamos lá, precisa roçar o campo lá, vamos começar o campeonato, vamos pintar o campo, vamos lá, precisa varrer o salão porque vai ter uma festa, precisa trocar o telhado, alguma coisa, tem que subir lá, qualquer situação, esse daí vai continuar sendo o mesmo. Então existe o daí vereador, mas o daí vereador vai... na verdade, a gente está como vereador, eu gosto de dizer também, né? Mas ele vai continuar sendo o mesmo. Né? A mesma pessoa, educada, voluntariada, que sempre gosta de ajudar. Se eu não conseguir, é porque eu não consigo mesmo. Mas eu tinha um professor também no CTG que dizia, quem quer dá um jeito. Né? Então, acho que é essa mesma pessoa aguerrida, né? Simples, humilde, vai continuar. E o pessoal pode ter certeza que, se precisar representar muito bem na Câmara dos Vereadores, sempre tentar o máximo possível ser a voz deles, eu farei isso, e juntamente com os meus colegas também, a gente espera ter, não só nesse ano, mas também na nossa legislatura, deixar uma marca que mostra que a Câmara também deixou, né, seu trabalho. Além do mais, também, como vereador, também eu procuro sempre puxar à frente também dos vereadores mirins, né? Eu quero levar uma boa ênfase a eles, né? Dar mais trabalhos a eles, às vezes mais incumbência a eles, como nós já falávamos outro dia, né, Cassiano? Deixar eles mesmo atuar em alguma situação, a gente precisa tentar e mexer com essa gurizada. Eu, como juventude, eu sempre estive metido no que precisava, era grêmio estudantil, era alguma comissão lá da igreja, eu já estava no meio, então eu gostaria de ter tido esse programa Vereador Mirim no meu tempo. Eu não tive, né? Mas então agora eu quero incentivar eles, a juventude, a entrar também, né? E dar essa voz. Do Cassiano também é uma pessoa muito jovem, então acho que nós trazermos a juventude junto com nós, porque o que grande a maioria das coisas que o pessoal perguntava e dizia na campanha era: precisa entrar gente nova, precisa entrar a juventude, né? E tudo mais. Óbvio, né? Nem sempre é tão fácil assim e nem sempre é só a juventude que precisa entrar. A gente precisa pesar as duas e colocar numa balança, e a experiência com, às vezes, a experiência com também aquela vontade de trabalhar bastante. Precisa ter aquele peso, e acho que é isso que nós temos hoje na Câmara, e por isso eu acho que a gente vai entregar um bom legado para a administração municipal e também para toda a população palmitense. E a Camoski vai ser parceira, né, da Câmara durante esses anos também, né, Cassiano? Isso mesmo, eu só quero fazer uma referência e parabenizar o presidente da IAN, porque eu digo assim, eu iniciei também com 24 anos na política, e eu vejo da IAN, né, nos representando à frente do Poder Legislativo, né, confesso que está me surpreendendo, né, porque é uma pessoa que realmente a gente acompanha, está sempre estudando, está sempre buscando, está sempre se aproximando da comunidade, das entidades, e realmente é participativo e representa as suas defesas, como ele falou, né. Então eu fico muito feliz de nós termos uma legislatura e principalmente várias pessoas novas na política, mas também jovens, como o nosso presidente, que está lá desempenhando um ótimo trabalho, né, à frente de pessoas experientes, por mais que a gente tenha 3 só que são reeleitos, mas pessoas que entraram na política, que trazem uma bagagem muito boa de representatividade de várias áreas, né? E o nosso presidente está conduzindo muito bem o trabalho lá, né? Então por isso que hoje eu fico muito feliz de poder estar conversando com a nossa Câmara lá, muito bem representada pelo nosso presidente, então eu faço essa ênfase. Mas dizer então da Camoski, né, que como eu mencionei, a Camoski, hoje eu estou passageiro, mas a gente sempre busca e preza para que a Camoski continue esse belo trabalho, que é sempre dando essa assessoria, mas essa segurança para os vereadores. E claro, a gente também sempre deixa o nosso legado, que é com vários projetos novos que a gente está implementando, mas sempre revertendo em benefícios, mas principalmente fortalecendo o poder legislativo, que é o grande intuito, né? Então, o presidente colocar a Camoski à disposição sempre que precisar, a nossa equipe lá, nossas assessorias, né? A Camoski está à disposição, porque ela é a nossa entidade, é 42 anos que está aí e cada vez vem mais se fortalecendo. Então, presidente, muito obrigado mesmo por você aceitar o convite de estar vindo conversar conosco hoje. Seja muito bem-vindo, né? E sempre que precisar, a Camoski está disposta e aberta. Muito obrigado. Obrigado, presidente da IAN, pela participação e um bom trabalho nesse ano lá. Muito obrigado a vocês pelo espaço, obrigado a Camoski, né, em nome do presidente, também colega vereador lá do nosso município de Palmitos, Cassiano. Parabenizar também, desde no início o Cassiano sempre dizia
no que precisasse da Camosc, desde uma situação quando isso a Chapecó, precisasse de um gabinete, uma sala de reuniões, alguma coisa, ele sempre amplamente deixou à disposição. Parabenizar o Eloy também, que é o diretor, se não me engano, né? E está sempre o que precisa, o homem está inativa. Então, assim, agradecer por esse espaço também, parabenizar pela iniciativa e que isso se inicie, aliás, que isso continue por vários e vários anos e que também da mesma forma a Camosc possa ter, né, sempre várias iniciativas em prol e olhando sempre para os vereadores, para as câmaras, que é o que está fazendo hoje e assim continuar. E muito obrigado, parabéns pelo trabalho e sempre que precisarem também podem contar com o Poder Legislativo de Palmitos, podem contar com o vereador também da IAN, que a gente sempre está aqui para ser a voz e também para ouvir, né, que é o mais importante também. Muito obrigado. Muito bem, gente. Fala Vereador chegou ao final. A gente volta na sexta-feira que vem, 7h30 da noite, encontro marcado no YouTube da Camosc. Até lá!